Estamos com a Mariângela Haddad, que vai falar sobre o livro Atrás do Tapume para a gente, vai contar um pouco da história dela. Olá, Mariângela, tudo bem com você? Olá, tudo bom? Tudo bem, guardadinha em casa. É isso mesmo, para se proteger. E para a gente é um prazer enorme ter você aqui, ouvir as tuas histórias sobre Atrás do Tapume. É isso, eu sou arquiteta, eu morei na França nos anos 70, exatamente, eu me formei lá. E a minha escola, que é a escola de arquitetura, era dentro da Escola de Belas Artes, né? Dentro da École des Beaux-Arts, porque a arquitetura é uma das belas artes na França. E lá, eu, além de fazer os cursos de pintura, desenho, enfim, além de fugir para a Escola de Belas Artes, né? Eu conheci uma ilustradora italiana e pela primeira vez eu entendi que ilustrar livros podia ser uma profissão, né? Enfim, quando eu voltei para o Brasil, eu tive muita dificuldade para reconhecer meu diploma, conseguir CREA, essas coisas para trabalhar como arquiteta. E nesse meio tempo fui fazer uns cursos de ilustração, de história em quadrinho, e era uma época em que o Brasil estava passando por uma revolução assim na literatura infantil. Muitos ilustradores novos, uma linguagem na ilustração completamente revolucionária mesmo, a literatura infantil com grandes autores aparecendo, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, foi um boom assim na literatura infantil. Eu acabei indo para uma editora, levei meus trabalhos e tal, muito ingênua, enfim, saí da editora com um trabalho para fazer, sem ter a menor ideia como fazer isso, porque naquela época, atualmente tudo digital, mas nos anos 70, 80, era tudo na mão mesmo, no papel, scanner, enfim, era um negócio bem complicado. Mas, enfim, acabei entrando nesse domínio e aí fui ilustrando. Ilustrei muito livro didático, muito livro de literatura de outros autores. E mais ou menos em 2011, 2010, por aí, resolvi começar a escrever, de tanto ler, né? De tanto ler os livros que eu ilustrava. Escrevi meu primeiro livro. Com ele eu ganhei um prêmio bacana demais, que é o Barco a Vapor. E aí fiquei entusiasmada e continuei escrevendo e ilustrando minhas próprias obras, né? Aí ganhei alguns outros prêmios, tanto como ilustradora como escritora. Ganhei o CEP lá em Recife e ganhei o Jabuti por um livro de imagens que chama Minha Avó Sem Meu Vô. É um livro bacana. A gente acha os livros da gente bacana. Minha Avó Sem Meu Vô é uma história muito emocionante, assim. É sobre uma cumplicidade entre um casal já idoso, né, em que o avô faz maluquices, ele confunde tudo, enfim, ele já está passando por um Alzheimer, né? Tá com isso não é falado, é também um livro só de imagens. E aí, enfim, os meus livros, sabe, Ana, são sempre eles mostram assim a força da imagem. Eu raramente faço livros com palavras, faço também, mas os meus livros de imagem, eles reforçam a imagem, sabe? Então, nesse livro Minha Avó Sem Meu Vô, a avó desenha
todas as funções dos objetos para esse avô entender para que serve aquilo. Então, para saber, por exemplo, que um vaso não é um chapéu, um vaso é para pôr flor. Então, ela pega o vaso, desenha lá um bilhetinho com flor e cola no vaso, sabe? Ela vai mostrando, por meio de imagens, as funções dos objetos, na tentativa de fazer esse avô voltar para essa, né, para essa realidade que ele está perdendo e tal. Enfim, ela se recupera dessa solidão que ela passa a viver por meio das imagens, né? Das imagens que ela fez para ele, dessas lembranças e tal. Que é exatamente o tema, né? O motor desse Atrás do Tapume, sabe? Então vamos falar do Atrás do Tapume. É um livro todo de imagem também, só imagem. Por quê? O livro de imagens, ele é difícil, né, de contar uma história assim, sem palavras, né? Não tem palavra nenhuma nesse livro. Quando você, antes de falar ou antes de ler alguma coisa, você vê, não é? Então, a imagem tem uma força muito grande assim, no nosso cotidiano. Você primeiro vê, depois você fala, depois você lê, depois você dialoga, né? Mas aquilo que vem primeiro é a imagem. Então, e mesmo a imagem que a gente tem, se nós duas olharmos para a mesma cena, você vai ver de um jeito, eu vou ver de outro, né? A gente faz o nosso próprio recorte. Então, esse meu livro, Atrás do Tapume, é um livro de imagem sobre a imagem, falando da imagem. Por quê? Porque é um livro com uma história muito simples, é uma história que, ao longo dos anos, elas passa uma criança crescendo, enfim, e a história dessa criança vai sendo registrada por meio de fotografias numa parede. Então, vamos lá. No início é uma parede vazia e a história está começando. Tá vendo? A criança é criança e aos poucos ele vai crescendo e as fotografias também vão se acumulando ali na parede, né? Minha família vai crescendo. E a família vai crescendo, vai envelhecendo e as coisas vão mudando e vão precisando de ter alguma mudança nessa história. Agora o tapume. Eu estava fazendo uma pesquisa visual, assim, uma pesquisa fotográfica aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, e fui andar por uns caminhos assim que eu não conhecia. Eu fui andar por umas ruas à procura de um tema. Eu não tinha um tema. E esse objeto tapume me chamou muita atenção pela cor, pela textura, porque num lugar ele era muito cor-de-rosa, no outro ele já estava castigado pelo sol, já tinha descorado completamente, pelo mistério que um tapume oferece, né? O que tem ali atrás daquele tapume. E aí eu comecei a perceber que ele ia ser meu objeto de pesquisa fotográfica. Então comecei a fotografar tapumes, os nós dos tapumes, encontros de tapumes colocados uns na vertical, outros na horizontal, e fui fazendo essa pesquisa fotográfica, primeiramente, né? Aí eu passei para trás do tapume e fui ver o que é que esse tapume estava escondendo, entre aspas, né? O que era aquilo, assim, o que ia acontecer ali? Ia ser uma demolição, ia ser uma reforma. E comecei a perceber que aquele lugar que ia ser transformado de alguma forma, porque um tapume supõe uma transformação,
qualquer que seja, pequena, grande, definitiva, transitória, eu percebi que aquele lugar que ia ser transformado era muito rico em histórias, né? Seja pela própria decadência do lugar, pelas paredes riscadas, marcadas, com coisas coladas. E aí eu comecei a fotografar esses lugares. Então eu fotografei o tapume e os lugares atrás do tapume. Muitos desses lugares acabaram, foram demolidos, deram lugar a outras construções e tal. E comecei a me interessar pelas histórias de quem estava perdendo o seu próprio lugar, né? Eu fui por exemplo, eu fui numa oficina que reformava cadeira, sofá e tal. E ali eu encontrei inúmeros objetos e marcas, sinais nas paredes, recados, número de telefone, santinho colado, frases, vamos lá, minha gente, vamos trabalhar, não sei o quê. Então, time de futebol, inúmeros, assim, camadas e camadas e camadas de histórias, né? Texturas, cores diferentes. Eu falei, esse é meu tema, assim, é isso que eu vou pesquisar. E aí fiz uma série fotográfica e, enfim, acabei fazendo uma exposição e tal. Paralelamente, comecei a pensar em alguma história, não exatamente minha, mas nessas histórias que se perdem quando existe essa transformação. Então, pensei nas casas que eu morei, casas de família que eu conheci e tal, que depois sumiram e foram destruídas e tal. E aí criei essa história, essa passagem do tempo, né, de uma família, e como essas memórias ficam registradas por meio dessas fotografias e dessas imagens. E aí eu fui mostrando tanto a mudança física dos personagens, como a mudança, como essa mudança ficou registrada nas fotografias, né? Não, uma delícia, Mariângela, uma delícia a nossa conversa, conhecer um pouco do teu trabalho, conhecer de você. Obrigada por ter aberto a tua casa, a tua tela do computador para a gente. A tua janela, né, que hoje é a forma como a gente está se vendo. Então, muito obrigada. A gente está anunciando na FLIS 2020 o lançamento do livro Atrás do Tapume, da Editora do Brasil, desenhado, na verdade, por Mariângela Haddad. Está sendo um prazer enorme poder anunciar esse lançamento aqui. Obrigada, Mariângela. Obrigada, eu que agradeço, Ana.